Oi pessoal, então primeiro de tudo, esse vídeo pode ser cortado por crianças porque as crianças estão aqui dentro de casa e esse é o único horário que eu tenho para tentar fazer isso. Estou tentando fazer uma sequência de vídeos para alimentar o canal, que venho alimentando de forma não sistemática, portanto não configurando que sou um youtuber. E eu peço desculpas para aqueles que estão assinando o canal, mas vamos em frente que o conhecimento vem aí. E aí você talvez possa ouvir alguns barulhos de criança gritando, e aí, por favor, aqueles que odeiam criança, perdoem. Se você não puder perdoar, então prossegue sem perdoar, mas espero que você goste desse vídeo. Vim falar hoje a respeito de Sônia. Sônia, ela sim é a nossa heroína dentro do romance Crime e Castigo. Mas antes de falar sobre Sônia, é preciso que você entenda como nós podemos considerar dentro da teologia cristã a figura do Cristo, de Jesus o Cristo, de Jesus o Messias, aquele que deveria de vir, aquele que vem para poder fazer florescer as messes de um mundo quebrado desde a época que o homem decidiu tomar a autonomia dos próprios gestos, palavras e conhecimentos e, portanto, se apartar do paraíso onde ele era dependente de Deus, onde ele era apenas uma criança, né? E aí ele cai dentro de um mundo pecaminoso e todo quebradiço. Jesus, ele é o Deus fraco. Vamos começar por essa história. Jesus, ele nasce menino, é perseguido pelas autoridades locais, protegido pelos anjos, nasce numa estrebaria, no meio a animais, no lugar fétido. Por milagre, ele não pega uma infecção neonatal e a história não acaba por aí. Então, o primeiro milagre de Jesus foi ter conseguido nascer. O segundo milagre foi ter conseguido sobreviver após o parto. E aí, depois de uma infância que a gente mais ou menos desconhece, diz os evangelhos canônicos que ele foi crescendo em justiça e bondade e inteligência ao lado do pai carpinteiro, aprendendo a ser carpinteiro junto com o pai. Mas aí, em determinado momento, quando ele vai atingir sua maioridade, ele faz um milagre, que é o milagre de transformar a água em vinho no meio das bodas de Caná. A partir de então, né, ele também é iniciado no templo, na leitura da Torá, como todos os adolescentes são iniciados, mas na frente, ele chega na frente da comunidade e diz que as escrituras se cumpriram naquele dia, porque o Messias que todo mundo estava esperando, anunciado pelas Escrituras e pelos mais diversos profetas, estava ali na frente de toda a comunidade. A comunidade se revolta porque consideram ele simplesmente o filho de um carpinteiro de uma cidadezinha pequena qualquer, né, vindo de uma linhagem desconhecida e desprezível, portanto que não poderia ser o Messias. Todo mundo esperava que o Messias viesse de cima e, na verdade, o Messias nasce de baixo. Depois, alguns evangelistas vão tentar fazer uma conexão da linhagem de Jesus com o próprio Davi, né, o rei Davi que derrotou Golias, entendendo que ele fosse a manifestação daquele pequeno que derrota o grande. Quem é que eles queriam derrotar? Na cabeça deles, principalmente de uma corrente bélica que tinha dentro dos judeus, era para derrotar Roma, que escravizava o povo judeu. Os zelotes queriam que isso fosse a fina força e na base da violência. No final das contas, a gente entende que o cristianismo veio libertar o homem desse ciclo de pecados que vieram acontecendo desde que eles se apartaram de Deus. Então Jesus, ele acaba sendo o caminho pelo qual o homem tem que o seguir a fim de sair desse ciclo de perversões em que a comunidade judia tinha se misturado, né? Mas ele é um Deus fraco, falível no sentido físico. Depois de ele ter provocado vários milagres, entre curas, né, e milagres materiais, mostrando que ou ele era um enviado diretamente de Deus ou o próprio Deus, porque ele estava reproduzindo coisas que o próprio Deus tinha feito no deserto para os judeus, né, propiciar comida, fazer com que os coxos andassem, os mudos falassem, os surdos ouvissem, todos os sinais possíveis e imagináveis que fizessem com que ele sim fosse reconhecido como Messias. Depois de toda a doutrina que ele espalha no alto do monte, em cima da barca, dentro da casa das pessoas, mensagens às vezes criptografadas por trás de parábolas, depois de tudo isso, Jesus, em seu momento áureo, é dado à cruz como um carneiro que vai ser sacrificado no dia da Páscoa.
Então, por que Jesus não se salvou? Porque ele não tinha forças para isso. Porque ele não tinha forças físicas para isso. Porque ele não podia fazer isso. Segundo a teologia cristã, Jesus ele veio para poder ser entregue aos canibais do mundo físico, fazendo com que o seu exemplo resplandecesse para depois da ressurreição. Então Jesus ele devolve para a humanidade um caminho de salvação no corpo místico glorioso. Você tem que se unir a Jesus no Jesus ressurrecto. Claro que todos os sofridos, todos os desvalidos do mundo encontram na imagem do Jesus abandonado aquela imagem com que você primeiramente se identifica para a partir daí você grudar nele e esse símbolo te encher de tal forma que te traga a esperança de uma presença que te leve adiante. Mas Jesus verdadeiramente só redime as pessoas porque ele morreu e foi ressuscitado. E ressuscitou. Né? Então, até o apóstolo Paulo diz, e aí eu não me lembro da epístola, mas quem conhece muitas epístolas vai entender, isso vai saber exatamente onde encontrar essa passagem, é que se Jesus não tivesse ressuscitado, tudo era vão, portanto comamos e bebamos, vamos usufruir de todos os prazeres da carne, porque é aqui onde a gente vai ter que ficar, onde a gente vai ter que se melar e, portanto, se refestelar. Né? Se Jesus não ressuscitou, nada mais importa do transcendente. Mas Jesus ressuscitou. Para os cristãos é uma ressurreição em carne mesmo. Ele traz chagas, ele traz todas as marcas da vida. Portanto, é um tipo de reconciliação entre o aqui e o agora e o além. Essa parte é muito importante que você entenda. Desde a época que Adão foi expulso do paraíso por causa da sua desobediência primeira e primordial, querendo-se ser autônomo e conhecedor de todas as coisas, querendo-se igualar a Deus, portanto os gregos chamaram isso de híbris, desde esse momento o mundo estava apartado. O mundo estava apartado. O mundo do paraíso e o mundo terreno, onde Adão e Eva foram degradados, esses dois mundos eram irreconciliáveis. E um dos objetivos do Messias que deveria salvar a humanidade, poderia se dizer, é fazer com que as pessoas da terra fossem retiradas daqui e levadas de volta para o paraíso. Mas a teologia mais sã que a gente pode entender da elaboração milenar que aconteceu sobre o povo cristão entende que Jesus ele salva reconciliando os dois mundos. Então ele devolve a coerência para os mundos quebrados. Não é que ele venha inaugurar um reinado sendo ele o novo imperador da terra, mas ele traz o homem para uma nova perspectiva. E nessa nova perspectiva o homem já se sente reconciliado e todo esse mundo quebrado já não importa mais. A presença de Cristo inaugura uma coerência dentro do coração do cristão que já o coloca dentro de um tipo de paraíso. Isso de forma alguma desmerece o fato de nós morrermos e termos uma imortalidade, podermos encontrar um paraíso que se manifeste verdadeiramente como aquele que eu tenho no coração. Isso não desmerece essa possibilidade, isso não vai de encontro a essa possibilidade, mas vai ao encontro dela. Então a história de salvação do povo judeu e, portanto, do povo judaico-cristão, e daí para toda a humanidade, representada pela assimilação do círculo dos gentios, essa história passa por Jesus inaugurando um processo de reconciliação de todos os corações dos homens para o reino de Deus, que talvez não seja um reinado de um lugar específico, mas seja a manifestação de todos os corações redimidos. E aí especulação vai, especulação vem, teologia vai, teologia vem, é mais ou menos isso que a gente tem. Mas o que é que tem que ficar? Jesus, ele é um novo Adão. O grito foi grande aí, mas vocês perdoam. Os meninos estão se transformando em monstros. Calma, deixa eles aquietarem um pouquinho. Então, Jesus, ele é um novo Adão que vem provocar uma reinauguração da humanidade, através da sua pessoa.
A sua pessoa, ela manifesta o próprio Deus fecundando a carne. Então, é definitivamente um novo mundo que está se formando. Contudo, esse novo mundo, ele não está pleno. Jesus, ele inaugura a possibilidade, ele inaugura a potência. E no momento que ele esteve na história, quem estava próximo dele sentia que aquilo dali era verdade. Naquele momento, naquela presença. Naquele momento e naquela presença. Contudo, essa presença, na verdade, representava uma gravidez. O mundo, a partir de então, ia passar por uma gestação e no Apocalipse, aí, enfim, tudo que Jesus havia profetizado até o último J ia finalmente se concretizar. Certo? Então é isso que nós temos. Um Deus fraco que, a partir dos limites humanos, ele esgarça esses limites e traz um novo conceito de homem, mas não é um conceito que é fincado completamente na realidade, mas é um conceito que ele estica as possibilidades do humano, transformando ele ou mostrando para ele o quanto ele é de descendência divina, certo? Isso é importante. Se nós olharmos numa perspectiva filosófica, entendemos o homem como conceito, né? A gente vai voltar lá para aquelas discussões de Sócrates e vai se perguntar assim: o que é o homem? O homem é um ser mortal. Sócrates é homem, Sócrates é mortal. Então, o conceito de homem se passa pela mortalidade. Jesus, ele não vai se encarnar no conceito. Ele, na verdade, vai trazer uma transcendência que é um excesso. Na medida que ele se encarna dentro desse conceito, ele esgarça esse conceito, estica, provoca um excesso que faz transbordar desse conceito rumo à imortalidade. Certo? Então perceba que eu estou gravando, filho. No meu quarto. Tô gravando no seu quarto. Olha aqui, ó. É, você. Olha, aparece meu dedo. É, aparece seu dedo. O que é aqui, o vermelhinho, ó? É o som. Agora você vai lá pra baixo que eu tô gravando. Eu quero desenhar. Depois você desenha. Não. Não quero desenhar. Rapaz, mas eu não vou conseguir. Olha, cuidado, vai bater a porta. Não! O Bernardo tá te chamando. Certo. Não vou conseguir mais gravar agora, eu vou ter que ir lá reservar outro momento para terminar esse vídeo. Então esse vídeo está terminando no momento que eu falo o que é Jesus. Para a partir de então a gente entender o que vai ser Sônia. Peraí, filho, já vai! Ok. O Bernardo tá te chamando.